Vamos iniciar a correção do Plano de Estudos Tutorados, volume 4, semana 1. Nosso assunto da semana foi o estudo de polígonos. Mas o que são polígonos? Polígono é uma figura geométrica plana e fechada, formada por segmentos de reta, de forma que cada segmento se conecta a dois outros pelos seus pontos extremos. Esses segmentos de reta constituem os lados do polígono. Na primeira figura, nós não temos um polígono. Por quê? Porque aí nós temos uma figura aberta, né? Então, se ela é aberta, ela não representa um polígono. Na segunda figura, nós temos um polígono. Na terceira figura, também não é polígono. Segmentos se interceptam em pontos que não estão em suas extremidades. Então, nós temos cruzamento entre os segmentos. Então, esta figura não representa um polígono. Conclusão: para ser polígono, a figura tem que ser fechada, formada apenas por segmentos de reta e simples. O que quer dizer figura simples? Aquelas que não têm cruzamentos de reta, como é o caso da segunda figura. Os pontos extremos dos lados do polígono são seus vértices. No polígono abaixo, os pontos A, B, C, D e E são seus vértices. Então, nós temos aqui um polígono de 5 lados, nós temos o vértice e nós temos os segmentos que unem dois vértices, que também são 5 segmentos, que são chamados de lados do polígono. Polígonos podem ser classificados em convexos e não convexos. Um polígono é dito convexo quando todo segmento de reta que conecta dois pontos da região interna do polígono ficar totalmente contidas no interior dessa região. Então, qualquer segmento que você traçar dentro dessa figura, ela vai ficar totalmente contida no seu interior. Observe o segundo exemplo. Foram traçados 2 segmentos e teve um segmento de reta que conecta 2 pontos da região interna, mas que não está totalmente contida no interior da figura. Tem uma parte que está fora, né? Caso isso não ocorra, ou seja, caso o segmento não esteja totalmente contida dentro do polígono, o polígono ele é não convexo, também conhecido como polígono côncavo. Então, popularmente falando, o polígono não convexo são polígonos que têm buracos, que têm segmentos voltados para o seu interior. Nosso interesse é estudar os polígonos convexos. Podemos associar aos polígonos ângulos importantes. AB, BC, CD, DE e EA são os lados do polígono ABCDE. ABCDE, que são destacados em verde dentro do polígono, são os ângulos internos do polígono ABCDE. E fora do polígono, nós temos destacados em laranja os ângulos externos, que estão representados por letras do alfabeto grego. Um polígono é dito regular quando todos os seus lados forem congruentes e todos os seus ângulos internos também forem congruentes. O que quer dizer congruentes? Quer dizer que tem a mesma medida. AB, BC, CD, DE e EA são segmentos de retas congruentes, pois possuem a mesma medida. A, B, C, D e E também são ângulos internos congruentes, todos com a mesma medida. Se os lados têm a mesma medida e se os ângulos internos têm a mesma medida, então o polígono ABCDE ele é um polígono regular. No volume 2 do PET, trabalhamos os polígonos de 3 e 4 lados. O polígono de 3 lados é o triângulo. E o polígono de 4 lados
é o quadrilátero. Se n é o número de lados do polígono, a soma S dos ângulos internos pode ser determinada pela fórmula. S é igual a n menos 2 vezes 180 graus, ou seja, a soma dos ângulos internos de um polígono é igual ao número de lados menos 2 vezes 180 graus. Por exemplo, em um triângulo, nós sabemos que o triângulo ele é um polígono de 3 lados, então o n é igual a 3. Então, a soma dos ângulos internos será 3 menos 2, que é igual a 1. 1 vezes 180, 180. Então, a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E em um quadrilátero? O quadrilátero é o polígono de 4 lados. E a soma dos ângulos internos será n, que é o número de lados, menos 2 vezes 180. 4 menos 2 é igual a 2. 2 vezes 180, 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Atividade 1. Observe cada um dos polígonos abaixo. Descubra o nome do polígono, o número de lados e a soma das medidas dos ângulos internos de cada um. E registre essas informações no quadro abaixo. Então, nós vamos desenvolver e preencher o quadro. A primeira figura representa um pentágono, que é um polígono de 5 lados. E a soma dos ângulos internos do pentágono será igual a 5 menos 2, que é o número de lados menos 2, é igual a 3. 3 vezes 180, 540 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um pentágono é igual a 540 graus. Na segunda figura, nós temos um exemplo de hexágono, que é o polígono que possui 6 lados. E a soma dos ângulos internos do hexágono será 6 menos 2 é igual a 4. 4 vezes 180, 720. Então, a soma dos ângulos internos do hexágono é 720 graus. A terceira figura que nós temos é um heptágono. O heptágono ele é o polígono de 7 lados. E a soma dos ângulos internos será n menos 2. 7 menos 2 é igual a 5. 5 vezes 180 graus é igual a 900 graus. Então, a soma dos ângulos internos do heptágono é igual a 900 graus. A quarta figura, que nós temos um octógono. O octógono é o polígono de 8 lados. E a soma dos ângulos internos de um octógono é n menos 2, então 8 menos 2 é igual a 6. 6 vezes 180, 1080 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um octógono é 1080 graus. Na quinta figura, nós temos um eneágono. O eneágono ele é o polígono de 9 lados. E a soma dos ângulos internos é 9 menos 2, que é o número de lados menos 2, vezes 180 graus. 9 menos 2 é igual a 7. 7 vezes 180, 1260 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um eneágono é 1260 graus. E a última figura, nós temos um decágono. O decágono é um polígono de 10 lados.
E a soma dos ângulos internos de um decágono é 10 menos 2 é igual a 8. 8 vezes 180 graus, 1440 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um decágono é 1440 graus. A soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo é sempre igual a 360 graus. Na sequência das figuras abaixo, temos um pentágono com seus 5 ângulos externos explicitados. Note que, nessa sequência, o polígono é reduzido proporcionalmente em suas dimensões, até se degenerar, até se unir, fechar todinho em um único ponto. Chamamos esse tipo de transformação homotética, ao passo que os ângulos externos são mantidos ao longo de todo o processo, resultando ao final que os ângulos externos juntos completam um círculo. Isso ilustra o fato de que a soma dos ângulos externos de um polígono é igual a 360 graus. Então, na primeira figura, nós temos o pentágono com os ângulos externos, bem explícitos. Esse pentágono ele vai fechando, ele vai fazendo uma transformação homotética e esses ângulos eles vão voltando-se para o interior da figura até que eles se unem totalmente formando um círculo. E nós já sabemos que o círculo ele é um polígono que tem exatamente 360 graus. Atividade 2. Agora, complete as lacunas abaixo para que cada frase fique correta. O pentágono. O pentágono, ele é um polígono de quantos lados? Ele é um polígono de 5 lados. E ele é um polígono de quantos ângulos internos? Lembrando que o número de lados é igual ao número de ângulos internos, o pentágono possui 5 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos é, então, a soma é o número de lados menos 2. 5 menos 2 é igual a 3. 3 vezes 180 graus é igual a 540 graus. Então, a soma de seus ângulos internos é 540 graus. E a soma de seus ângulos externos em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Se o pentágono for regular, cada ângulo interno mede. Então, se ele for regular, os ângulos internos e os lados têm a mesma medida. Nesse caso, nós vamos pegar a soma dos ângulos internos, que é 540 graus, e dividir pelo número de lados, que é 5. 540 dividido por 5, 108. Então, cada ângulo interno mede 108 graus. E cada ângulo externo, ângulos externos, então, nós vamos fazer a soma, que é 360, dividido pelo número de lados. 360 dividido por 5 é igual a 72. Então, cada ângulo externo do pentágono mede exatamente 72 graus. Na letra B, nós temos o hexágono. O hexágono, ele é um polígono de quantos lados? O hexágono, ele é um polígono de 6 lados. Se ele tem 6 lados, então ele terá 6 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos é, então, número de lados, 6. 6 menos 2 é igual a 4. 4 vezes 180, 720 graus. Então, a soma das medidas dos ângulos internos é 720 graus. E a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre igual a 360 graus. Se o hexágono for regular, cada ângulo interno mede. Então, nós vamos pegar a soma, se ele é regular, os ângulos internos têm a mesma medida,
720 e dividir por 6, que é o número de lados que o hexágono possui. 720 dividido por 6, 120. Então, cada ângulo interno mede 120 graus. E cada ângulo externo mede. Então, 360, que é a soma dos ângulos externos, dividido por 6, que é o número de lados. 360 dividido por 6, 60 graus. Cada ângulo externo mede 60 graus. Na letra C, nós temos o heptágono. O heptágono, ele é um polígono de 7 lados. Se ele tem 7 lados, então ele terá 7 ângulos internos. E a soma de seus ângulos internos soma é o número de lados, que é 7. 7 menos 2 é igual a 5. 5 vezes 180 graus é igual a 900 graus. Então, a soma das medidas de seus ângulos internos é 900 graus. E a soma de seus ângulos externos em qualquer polígono é sempre igual a 360 graus. Se o heptágono for regular, quer dizer, se ele tiver os lados e os ângulos internos de medidas iguais, cada ângulo interno medirá. Então, nós vamos fazer a soma, que é 900 graus, divididos por 7, que é o número de lados. Então, cada ângulo interno do heptágono regular medirá 128 graus e meio. E cada ângulo externo medirá. Então, nós vamos fazer a soma dos ângulos externos, que é 360 dividido por 7. 360 graus dividido por 7, cada ângulo externo medirá 51,4 graus. Na letra D, nós temos o octógono. O octógono, ele é um polígono de 8 lados. Se ele possui 8 lados, então ele terá 8 ângulos internos. E a soma das medidas de seus ângulos internos é o número de lados, que é 8. 8 menos 2 é igual a 6. 6 vezes 180, 1080 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um octógono é 1080 graus. E a soma de seus ângulos externos é, em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é sempre igual a 360 graus. Se o octógono for regular, cada ângulo interno mede. Então, se ele for regular, os ângulos internos têm a mesma medida. Então, 1080, que é a soma, dividido por 8. 1080 dividido por 8 é igual a 135 graus. Então, se o octógono for regular, a soma dos ângulos internos será 135 graus. E cada ângulo externo mede. Então, nós vamos pegar a soma, que é 360, e dividir por 8. 360 dividido por 8 é igual a 45 graus. Então, cada ângulo externo de um octógono mede 45 graus. Na letra E, nós temos um decágono. O decágono é um polígono de 10 lados. Se ele tem 10 lados, então ele terá 10 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos então a soma é o número de lados. 10 menos 2 é igual a 8. 8 vezes 180, 1440 graus. Então, a soma das medidas dos ângulos internos é 1440 graus. E a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre igual a
360 graus. Se o decágono for regular, cada ângulo interno mede. Então, nós vamos dividir a soma, que é 1.440 por 10, que é o número de lados que o decágono possui. 1.440 dividido por 10, 144 graus. Então, cada ângulo interno do decágono mede 144 graus. E cada ângulo externo mede. Então, nós vamos pegar a soma, que é 360 graus, e dividir por 10. 360 dividido por 10 é igual a 36 graus. Cada ângulo externo do decágono mede 36 graus. Na letra F, nós temos o dodecágono. O dodecágono, ele é o polígono de 12 lados. Se ele possui 12 lados, então ele terá 12 ângulos internos. Lembrando que o número de lados de qualquer polígono é sempre igual ao número de ângulos internos. A soma de seus ângulos internos é, então, número de lados, 12 menos 2 é igual a 10. 10 vezes 180, 1.800 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um dodecágono é 1.800 graus. E a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360. Então, do dodecágono também 360 graus. Se o dodecágono for regular, como não é o caso do que está representado aí na figura, né? Que para ele ser regular, os ângulos internos também tem que ter a mesma medida. Então, se for regular, cada ângulo interno medirá. Então, nós vamos pegar a soma, que é 1.800, e dividir por 12. 1.800 dividido por 12 é igual a 150 graus. Então, se o dodecágono for regular, cada ângulo interno medirá 150 graus. E cada ângulo externo mede. Então, nós vamos pegar a soma, que é 360, e dividir por 12. 360 dividido por 12 é igual a 30 graus. Então, se o dodecágono for regular, cada ângulo externo medirá 30 graus. Número de diagonais de um polígono convexo. Nós temos o exemplo, que é um polígono de 10 lados, e de cada vértice vão partir 7 diagonais. A diagonal de um polígono une dois vértices por meio de um segmento de reta interno à figura. Então, de cada vértice de um polígono convexo de n lados, partem n-3 diagonais, pois um vértice pode ser conectado por meio de uma diagonal a todos os outros vértices, menos aos dois adjacentes a ele e a ele próprio. O que é adjacente? Aquele que vem depois dele, que quando eu ligar eu vou formar um lado e não uma diagonal. Como são n vértices, o total de diagonais traçados é, portanto, n, que é o número de lados, que multiplica n-3, que vai dar a quantidade de vértices. Entretanto, nessa contagem, uma mesma diagonal é contada 2 vezes. Por exemplo, se eu unir o vértice A ao vértice C e unir o C ao A, eu vou estar traçando a mesma diagonal. Portanto, o número de diagonais de um polígono convexo de n lados é dado por n, que multiplica n-3, divididos por 2. Atividade 3. Desenhe as diagonais nos polígonos abaixo e complete as lacunas para cada frase ficar correta. Então, nós temos aqui um exemplo de um octógono. Primeiramente, vamos traçar todas as diagonais. Se ele tem 8 lados, de cada vértice vai sair quantas diagonais? 8 menos 3, 5 diagonais. 5 diagonais sairão de cada um dos vértices do octógono.
o octógono regular, de lado medindo 1 centímetro, ele possui perímetro igual a... Se ele tem 8 lados e cada lado mede 1 centímetro, então o perímetro será 8 centímetros. E ele possui quantas diagonais? Então, o número de diagonais vai ser o n, que vale 8, que multiplica 8 menos 3 sobre 2. 8 menos 3 é igual a 5. 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2 é igual a 20. Então, o octógono, ele possui 20 diagonais. A soma de seus ângulos internos é, então nós já calculamos antes, a soma das medidas dos ângulos internos de um octógono é n menos 3, 8 menos 2, 8 menos 2, 6. 6 vezes 180 é igual a 1080 graus. E de seus ângulos externos. Em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é sempre igual a 360 graus. Cada ângulo interno mede. Então, para calcular o ângulo interno, nós vamos pegar a soma, que é 1080, e dividir por 8, que é a quantidade de lados que ele possui. Então, cada ângulo interno medirá 135 graus. E cada ângulo externo, nós vamos pegar a soma, que é 360, e dividir por 8. 360 dividido por 8, cada ângulo externo mede 45 graus. Na letra B, nós temos um polígono de 5 lados. Então, se ele tem 5 lados, 5 menos 3 é igual a 2. De cada vértice vão partir 2 diagonais. O polígono de 5 lados, ele é chamado de pentágono e ele possui 1,5 centímetro de cada lado. Se cada lado mede 1,5 centímetro, o perímetro será 1,5 vezes 5, que é igual a 7,5 centímetros. E quantas diagonais? Agora eu tenho 5 lados. Então, 5 que multiplica 5 menos 3. 5 menos 3 é igual a 2. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2, 5. Então, o pentágono, ele possui 5 diagonais. Curiosidade, o pentágono, ele é o único polígono onde o número de diagonais é exatamente igual ao número de lados. A soma de seus ângulos internos é, então nós vamos fazer 5 menos 2, que é igual a 3. 3 vezes 180 é igual a 540. Então, a soma dos ângulos internos é 540 graus. E a soma de seus ângulos externos? Em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é sempre igual a 360 graus. Cada ângulo interno mede. Então, para descobrir o ângulo interno, nós vamos dividir a soma pelo número de lados. 540 dividido por 5, cada ângulo interno mede 108 graus. E o ângulo externo? Nós vamos pegar a soma, que é 360, dividir por 5. 360 dividido por 5, 72 graus. Na letra C, nós temos um triângulo. Nós podemos observar que o triângulo ele tem os 3 lados iguais. Se ele tem os 3 lados iguais, nós temos aqui um exemplo de triângulo equilátero. E cada lado mede 3,7 centímetros. Então, o perímetro desse triângulo será 3,7 vezes 3. Se os lados são iguais, é só multiplicar por 3. Então, o perímetro, 11,1 centímetro. E quantas diagonais o triângulo possui? Se ele tem 3 lados, 3 menos 3 é igual a 0. 0 vezes 3, 0. 0 dividido por 2, 0. Então, o triângulo, ele é o único polígono que não possui diagonais. A soma de seus ângulos internos é n menos 2, 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. Então, a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo
é 180 graus. E de seus ângulos externos? Em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Cada ângulo interno mede. Se o polígono é regular, os ângulos internos têm a mesma medida. Então, nós vamos fazer 180 dividido por 3. Então, cada ângulo interno do triângulo equilátero mede 60 graus. E cada ângulo externo? Então, 360 dividido por 3, que é o número de lados. Cada ângulo externo mede 120 graus. E assim nós concluímos a correção das atividades da primeira semana do Plano de Estudos Tutorados, volume 4.